Liberalismo e a educação. O liberalismo surgiu com o desenvolvimento do mercantilismo e se aprofundou após o advento da Revolução Industrial no século XVIII. O socialismo considera que o individualismo liberal resulta na defesa de uma classe social, em particular a burguesia. Liberalismo pode ser definido como um conjunto de princípios e teorias públicas que apresentam como ponto principal a defesa da liberdade política e econômica. Os liberais são contrários ao forte controle do Estado na economia e na vida das pessoas. A expressão liberal é, na Europa, atribuída aos pensadores ou políticos que defendem ideias de livre mercado e criticam a intervenção estatal e o pensamento. Já nos Estados Unidos, aplica-se a políticos e pensadores que apoiam a intervenção reguladora do Estado e a adoção de políticos de bem-estar social, geralmente ligado ao Partido Democrata. No Brasil, a expressão liberal é relacionada ao significado atribuído na Europa, já que nesses lugares o termo liberalismo estava mais relacionado à defesa da propriedade junto com os direitos individuais. Origem. O pensamento liberal teve sua origem no século XVII, através dos trabalhos sobre a política publicado pelo filósofo inglês John Locke. Já no século XVIII, o liberalismo econômico ganhou força com as ideias defendidas pelo filósofo e economista escocês Adam Smith. Princípios básicos do liberalismo: defesa da propriedade privada, liberdade econômica, que é o livre mercado, mínima participação do Estado nos assuntos econômicos da nação, que é governo limitado, igualdade perante a lei, que é Estado de Direito. Thomas Hobbes foi um matemático, filósofo e pensador político inglês, defensor da monarquia que procurou dar fundamento teórico ao absolutismo. Publicou Leviatã, sua obra-prima, em 1651, cujo tema central é a conservação do absolutismo e a elaboração de um contrato social, em que, no estado da natureza, o ser humano tem direito a tudo. Contudo, o homem renuncia sua liberdade individual para garantir poder a outro homem, o Estado. As pessoas abdicam de suas próprias vontades em favor de um homem ou uma assembleia de homens, como representantes de suas pessoas. Em outras palavras, Hobbes acreditava que era necessário a existência de um governante forte o bastante para representar e apaziguar conflitos humanos. Para Hobbes, os homens eram opacos e imprevisíveis. Eram lobo do próprio lobo. Ou seja, a incerteza do agir resta na insegurança do saber, do prever e do indicar o que o outro deseja, o que pensa, o que quer, em suma das quais serão suas vontades e suas ações, ou mais possíveis do que prováveis efeitos. Viviam em guerras e matanças. Portanto, a única solução seria entregar o poder a um só homem, Estado, para que esse acabasse com a desordem, dando segurança a todos. Thomas Hobbes defendia a ideia de que os homens só podiam viver em paz se submeter-se a um poder absoluto e centralizado. Com isso, podemos visualizar duas categorias fundadoras do liberalismo: a individualização e a representação. A base da formação do Estado social está no contrato, no consentimento de cada um. Assim, pode-se afirmar que, quer se trate de democracia, aristocracia ou monarquia, a legitimidade desses regimes, que é uma mesma coisa que o seu modo de geração e instituição, é essencialmente democrática. John Locke foi um filósofo inglês do século XVIII, que exerceu muita influência sobre o pensamento político. Um dos aspectos importantes foi o conceito da tábula rasa, a ideia da folha em branco. Locke destacou o papel do professor ao proporcionar experiências produtivas que auxiliavam a criança no uso correto da razão. Sua pedagogia realista recusou o conjunto de regras e os excessos da lógica, destacando o estudo da história, geografia, geometria e ciências naturais. Na representação dos interesses burgueses, incentivou o estudo da contabilidade e da escrituração comercial,
numa preparação mais ampla da vida prática. No século XIX, por influência socialista, o trabalho assumiria uma função de maior destaque na educação. Para Luke, a formação do caráter era muito mais importante que a formação apenas intelectual. Propôs então o tríplice desenvolvimento: físico, moral e intelectual. Contrário ao absolutismo, disse que não há poder inato, nem direito político divino. Por natureza, todos os homens nascem e são iguais. A razão é utilizada como um bem comum na construção da sociedade. O liberalismo econômico surgiu no século XVIII e seu principal representante foi o escocês Adam Smith. Foi um filósofo e economista britânico, considerado o pai da economia moderna. O liberalismo econômico defendia a não intervenção do Estado na economia, a livre concorrência. A ideia central do liberalismo econômico é a defesa da emancipação da economia de qualquer dogma externo a ela mesma, ou seja, a eliminação de interferências provenientes de qualquer meio. Já o liberalismo político é uma doutrina cuja meta é a proteção da liberdade do indivíduo. Os liberais defendem que o Estado é necessário como meio de proteção do indivíduo, mas não deve prejudicá-lo e nem representá-lo. O liberalismo social ou moderno é um desenvolvimento do liberalismo no início do século XX, que, tal como outras formas de liberalismo, vê a liberdade individual como um objetivo central. A diferença está no que se define por liberdade. Jean-Jacques Rousseau foi um importante filósofo, teórico, político, escritor e compositor autodidático suíço. É considerado um dos principais filósofos do Iluminismo e um precursor do Romantismo. Para Rousseau, o homem é bom por natureza, mas está sendo submetido à influência corrupta da sociedade, um dos sintomas das falhas das civilizações em atingir o bem comum. Segundo o pensador, é a desigualdade. Ao renunciar à liberdade, o homem, nas palavras de Rousseau, abre mão da própria qualidade que o define como humano. Rousseau é um ator contratualista, porém ele tem algumas diferenças em relação a Robert e Locke. O que tem de semelhança é o estado de natureza e sociedade. Rousseau trabalha com três momentos, não com dois como os outros. Rousseau fala do estado de natureza, estado de sociedade e no momento do contrato social. Segundo Rousseau, o homem é bom de natureza. Para Locke, o homem é neutro. Para Robert, o homem é mau por natureza. Para Rousseau, depois que o homem teve contato com outro grupo social, começaram a criar direito de propriedade privada e corrupção. Para Rousseau, a passagem do estado de natureza para o estado de sociedade não é bom, porque o estado de sociedade tem por objetivo garantir a propriedade privada e, por sua vez, a sociedade privada vai criar uma desigualdade para todo mundo em condições econômicas. Rousseau defendia o contrato social livre de corrupção, defensor da natureza para ele, os homens todos iguais. Sua vocação comum é o estado de homem e qualquer pessoa que seja bem educada para isso não pode exercer mal ao Estado.